Todo projeto começa como um plano conceitual no início, indo a um projeto tem uma meta de desenho que já estão presumidas condições existentes. Neste caso, obtemos o projeto com o drone, e processamos com o Ruika Pro as fotos, e elas nos retornou uma imagens de alta resolução e uma nuvem de pontos que usaremos para a superfície. Como você pode ver na nuvem de pontos, há alguns problemas de drenagem que teremos que redirecionar quando chegarmos ao projeto, mas por enquanto vamos nos concentrar na classificação em massa do terreno. O agrimensor nos deu um limite para a propriedade e geramos uma superfície a partir da nuvem de pontos. O primeiro passo na criação ou mascaramento será criar algumas zonas para definir as localizações. Basta criar uma polilinha fechada ao redor da área a qual deseja vincular as restrições de nivelamento. Deslocaremos a zona externa para que possamos definir as restrições de preenchimento para essa polilinha. Você precisa ter certeza e deixar espaço para a otimização da classificação fazer a transição da polilinha externa para a entrada. Agora que as duas zonas foram criadas a partir de polilinhas, precisamos criar linhas de drenagem para que a otimização da classificação saiba a direção em que queremos que a água flua para fora do local. Essas linhas de drenagem são sempre traçadas de cima para baixo ou do ponto alto para o ponto baixo. Agora temos o trabalho de linha que precisamos para criar ou mascarar. O próximo passo é definir as zonas e linhas de drenagem. Definiremos as zonas primeiro na guia Analisar e no painel de otimização de nivelamento. Você pode abrir sua paleta de ferramentas que abriga os objetos de nivelamento para otimização de nivelamento. Os objetos de definições têm propriedades padrões, assim como as submontagens. Esses padrões podem ser alterados aqui. Para que quando escolhermos a zona novamente os padrões desejados já estejam definidos, isso economiza tempo do usuário. Você selecionará a zona na paleta de ferramentas, e em seguida, escolherá as duas polilinhas próximas para que agora sejam reconhecidas como zonas e possam ajustar as propriedades de cada zona. Agora precisamos definir os parâmetros de cada zona. A primeira zona será a polilinha externa, alternaremos nas inclinações e definiremos a inclinação mínima em 2% e a inclinação máxima para 33%. Também definiremos a zona como nosso limite de classificação. A zona interna será definida de forma diferente e representará a inclinação da plataforma em todo o terreno. Mais uma vez vamos alternar nas encostas, mas desta vez defina a inclinação mínima para 2% e a inclinação máxima para 5%. O último passo antes de podermos otimizar é definir as linhas de drenagem na paleta de ferramentas. Você selecionará a linha de drenagem e então escolherá no modelo as polilinhas que representam as linhas de drenagem. Você não precisa ajustar nenhuma configuração da linha de drenagem. Estamos prontos para executar a otimização de classificação para nosso mascaramento agora. Selecione Otimizar no painel de otimização de nivelamento e uma nova tela que será iniciada assim que o modelo for carregado. Você pode usar a roda do mouse para navegar até um local para visualizar melhor os objetos de nivelamento. Na interface, se você escolher um dos objetos de nivelamento, neste caso eu selecionei a zona externa, irá lhe dar uma janela que mostra os parâmetros definidos para esse objeto, e se precisar fazer novos ajustes no objeto, você pode fazer aqui. Na árvore de diretórios precisamos dar uma olhada nas zonas antes de processarmos. A razão para isso é porque a zona definida como limite de classificação precisa ser colocada abaixo de todas as outras zonas. Uma vez colocada na parte inferior, a otimização de classificação verá o limite de classificação primeiro e, em seguida, colocará as outras zonas na parte superior, o que significa que aplicará os parâmetros de limite de classificação primeiro e depois trabalhará. E novamente, se você quiser alterar um parâmetro para a zona neste momento, você poderá fazê-lo. O último conjunto de opções que verificaremos são as opções de otimização. Essas são configurações globais. Aqui quero que minhas inclinações mínima e máxima sejam típicas de 2% para o mínimo e 33% para o máximo. Há momentos em que uma inclinação do máximo poderá ser definida como 50% para dar ao solucionador mais opções de ajustes de inclinações em uma área mais estreita. É aqui também que você pode ajustar o balanceamento definido para o aterro ou corte. Está definido para 100%, o que significa que tentará equilibrar o aterro e corte. Se você mover o controle deslizante de volta para um valor menor que não influencie no balanceamento do local, e observe também a suavização do contorno que está definida para 100, isso criará um controle de boa aparência para você. Se você reverter esta configuração, o desempenho será melhor, mas o resultado dos contornos podem não ser o que você deseja. Agora estamos prontos para a otimização.
Ao observar a otimização, verifique a inclinação transversal que vai do leste ao oeste, isso nos garante que está lendo as linhas de drenagem corretamente. À medida que o solucionador continua funcionando, você pode dar uma olhada no gráfico de convergência. No gráfico de viabilidade onde você pode desejar acompanhar, a linha azul descendo mostra que está resolvendo corretamente com os parâmetros que fornecemos. Se você ativar a barra de visualização, poderá dar uma olhada na visualização das violações que podem ocorrer. Isso mostrará graficamente onde você atende e não atende às restrições. Isso é atualizado continuamente à medida que o solucionador trabalha. Você também poderá ativar os vetores de direções, isso irá mostrar setas na superfície representando como a superfície deve se inclinar de acordo com as restrições que definimos, porém não é uma representação de como o terreno está inclinado enquanto o solucionador está em execução. Visualizo os números de aterro e corte subirem e descerem e estou feliz com os resultados. Vou parar o solucionador. Em seguida, selecionarei enviar o resultado otimizado, isso importará a superfície para o Civil 3D. Sou solicitado a adicionar uma superfície existente ou criar uma nova superfície. Também posso definir o estilo que gostaria de usar para a nova superfície aqui. A superfície será importada com o estilo definido já aplicado.